e o Jornal da Câmara, que, como você percebeu, tem um novo cenário, uma cobertura mais extensa de assuntos da cidade e do Legislativo, voltada a ampliar a prestação de serviço, recebe o presidente da Casa, o vereador Zé Américo. Vereador, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Adriana. O senhor é jornalista, tem uma carreira marcada pela defesa do papel da comunicação pública. Essa integração de mídias, a TV, o site, a rádio e a revista Partes, é mais um passo no sentido de fortalecer essa comunicação pública? Sim, claro. Hoje a tendência mundial é da integração das mídias, né? Aliás, os jornais que demoraram ou que não fizeram isso estão em situação muito difícil. Nós tivemos uma notícia no dia de ontem do Washington Post, que foi um dos principais jornais norte-americanos, criado ainda no século XIX, na época, logo depois da Guerra da Secessão. Foi um jornal que ele não conseguiu acompanhar essa integração das mídias, né? E por isso acabou sendo vendido por uma importância Amazon, né? para a Amazon, né? Por um preço considerado irrisório em padrão norte-americano, simbólico, né? Porque estava caído em dívida. Acho que a comunicação aqui na nossa casa só vai ser eficiente quando a gente conseguir fazer essa integração definitiva, porque nós precisamos não só informar a população, como permitir que a própria população participe também, né? De um processo de ida e volta, né? Agora, presidente, a gente terminou o primeiro semestre com a instalação de uma terceira CPI, que foi a CPI dos transportes, né? Ouvindo aí as manifestações das ruas, agora no segundo semestre, a mobilidade urbana vai ser um tema em destaque também? Eu acho que sim. Eu acho que vai ser um tema em destaque do ponto de vista específico, porque nós vamos ter a CPI funcionando, provavelmente até final do ano, além das ações da Prefeitura no sentido de criar corredores e dar resposta para o problema de mobilidade urbana, mas nós vamos ter também a discussão do plano diretor na cidade de São Paulo. A partir do dia 10 de setembro, nós vamos ter aqui entre nós o plano diretor revisado, proposto pela Prefeitura, né? Então, esse plano diretor, mais do que em qualquer outro momento, ele vai se debruçar sobre a questão da mobilidade urbana. Então, nós temos que fazer com que o plano diretor ajude a mobilidade urbana, seja diretamente, né, facilitando a construção de corredores e outras coisas, seja indiretamente, ou seja, na medida que você possa levar o emprego para as regiões da cidade onde não há emprego, né? Por exemplo, Zona Leste, Zona Sul, as pessoas moram, mas tem muito pouco emprego. Então, quanto mais emprego você levar para lá, menos deslocamento você vai ter necessidade de fazer na cidade. O senhor acha, vereador Zé Américo, que é presidente da Câmara, que aquele eixo temático que a gente conversou no final do primeiro semestre, quando o senhor definiu que há 4 pilares centrais para a gestão do prefeito Fernando Haddad: saúde, educação, transportes e também habitação, o senhor acha que o momento é de privilegiar, neste momento do mandato, a questão da mobilidade urbana? Sem nenhuma dúvida. Eu acho que tem questões que são permanentes. Por exemplo, a educação nunca pode ser descurada e o prefeito Haddad é uma pessoa extremamente ligada a esse tema, foi ministro da Educação, conhece bastante. Então, a educação não pode ser descurada. Os outros temas também não, mas de qualquer forma, do ponto de vista mais imediato, acho que o transporte ocupa um lugar especial, porque nós vemos uma crise na cidade de São Paulo muito grave, né, na área dos transportes. Também em relação à saúde pública, nós vemos uma crise nacional, né? Quer dizer, as pesquisas de opinião feitas com os manifestantes que estiveram em junho nas ruas apontam, né, diferentemente do que até vários jornalistas da grande mídia chegaram a dizer, as pesquisas feitas, por exemplo, pelo Ibope, a pedido da Rede Globo, e depois pelo Ibope, a pedido da Confederação Nacional da Indústria, aponta que as pessoas estiveram na rua principalmente por causa do transporte ruim, estou falando em termos nacionais, tá? Sim. Transporte ruim, a saúde e a educação e a segurança pública. Esses 4 temas, digamos, foram responsáveis por, digamos assim, são a justificativa dada por 2/3 dos manifestantes do porquê eles estiveram nas ruas, né? Vereador, desculpa interromper o senhor, mas assim, quando o senhor cita educação, o senhor cita a experiência do prefeito Haddad à frente da pasta, tem permeado os jornais, tem ganho as páginas dos jornais, muitas reportagens que comparam o modelo de educação do Brasil ao
modelo da Coreia do Sul, falando que o Brasil precisa se aproximar do modelo da Coreia do Sul para que no universo dos BRICS, da Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o Brasil tenha o desenvolvimento que se espera dele. Qual é a lição que São Paulo pode dar ao país, a partir da Prefeitura, a partir da Câmara Municipal, no sentido de transformar a educação pública em algo com mais qualidade, em algo de mais qualidade? Eu acho que uma das medidas fundamentais é você, em primeiro lugar, você manter a criança desde a infância, né, na escola. Então, por exemplo, é você prover a sociedade de creches em número suficiente para que todas as crianças tenham direito à creche. A creche não é um lugar para você deixar a criança quando a mãe está trabalhando. É um direito da criança para iniciar o aprendizado. Em segundo lugar, eu acho que a educação integral. É uma das coisas que os coreanos fizeram, foi fazer a educação integral. Ou seja, a criança entra, vai no ensino fundamental, depois no ensino médio, ela entra e fica o dia inteiro na escola. Né? Então, essas são medidas que o prefeito Haddad deve implementar. Né? Então, ainda que parcialmente, né, São Paulo você não pode fazer isso de uma hora para outra, mas ainda que parcialmente, vai se criar a educação integral. Em São Paulo, pelo menos no final dos 4 anos de mandato, a ideia é que tenha pelo menos 100 mil crianças já no ensino integral, né? Porque esse é um passo para você melhorar a qualidade, né? Em segundo lugar, a preparação dos professores, pagando bons salários, né, e oferecendo para os professores formação, né? Isto, né, pode nos colocar rapidamente numa posição diferente da que nós estamos hoje. Presidente, como é que está a relação executivo e legislativo? Como que o senhor avalia esses 7, 8 meses do ano? Eu acho que foi bastante boa, uma relação muito harmônica. O prefeito Haddad é uma pessoa que respeita muito o legislativo, se preocupa muito, né? Todas as questões que ele deseja enviar para a Câmara, geralmente ele me comunica antes, comunica o líder. O colégio de líderes, que hoje se reúne toda terça-feira, é comunicado com antecedência dos projetos, né? Então, eu acho que a relação tem sido muito boa, até por isso, pela forma com que o prefeito tem tratado o legislativo, sempre com muito respeito. Acho que o legislativo em São Paulo tem um papel importante a prestar. Nós vamos, inclusive, na questão do plano diretor, nós vamos ampliar a discussão do plano diretor. Nós vamos realizar 4 grandes audiências públicas na cidade, não só na Câmara, mas na cidade, convocada pela televisão, inclusive pelas TVs comerciais, pelos jornais, etc., para ampliar a participação. Então, eu acho que o complemento que nós podemos dar para o Executivo, o Executivo está preparando um excelente projeto de revisão do plano diretor. Nós podemos contribuir o quê? Discutindo com a população. Nós representamos o povo de uma maneira completa, né? Porque aqui todos os partidos estão representados. Então, como nós representamos o povo, nada melhor do que nós abrirmos a discussão com o povo. Presidente da Câmara, José Américo, vereador com quem nós estamos conversando ao vivo nesta edição do Jornal da Câmara. Nós estivemos cobrindo, ao longo desse mês de julho também e no mês de junho, as oficinas públicas participativas para a revisão do plano diretor. Perfeito. Não as audiências, mas as oficinas públicas. O que a gente percebeu nesse processo integrado a que o senhor se referiu há pouco, portal da Câmara, Rádio Câmara, TV Câmara, o que a gente percebeu foi, as demandas são muito pontuais. Então, por exemplo, quem mora em Santana reclamou que falta área verde em Santana. Quem mora na Zona Leste quer mais emprego para ter que se deslocar menos para o centro. Quem mora na Zona Sul quer a duplicação da estrada do Embu-Mirim. Como é que essas oficinas públicas e agora essas grandes audiências públicas podem nortear o desenvolvimento da cidade nos próximos anos? Não, eu acho, em primeiro lugar, o fato das pessoas apresentarem reivindicações específicas não é necessariamente uma coisa ruim, né? Você pode ver que os 2 casos que você citou, as pessoas têm razão. Então, acho que essas audiências públicas que nós pretendemos realizar, que vão ser 4 ou 5 muito grandes na cidade, né? Elas já têm o objetivo de ir homogeneizando. Ela já né? tem data? Não, a gente vai marcar a partir da chegada do plano diretor aqui, mas serão em setembro e outubro. Tá. Né? Então, a ideia é que elas homogeneizem, né? Porque lá você vai ter, digamos, de uma região. Você falou Santana, nós vamos ter uma na Zona Norte. Vai ter gente do Tucuruvi, vai ter gente do Jaçanã, de Santana, etc. Então, esse debate já permite a homogeneização. E a Câmara vai fazer a homogeneização final, né? E de uma maneira discutida, negociada. Né? Um outro ponto que tem chamado a atenção, a Adriana também tem
falado, a gente tem conversado bastante sobre isso, diz respeito a uma proposta que pode levar uma alíquota menor do ISS, por exemplo, para quem gerar emprego em bairros mais afastados do centro. Aquele velho exemplo que a gente dá, Tatuapé, 5% de ISS. Lá no Itaquera, a gente estaria falando em 4% de ISS. Quão possível isso é, vereador? Plenamente possível. Plenamente possível. Acho, inclusive, que nós temos que caminhar para isso. E o plano diretor deve chamar atenção para essa discussão, ou ele resolver esse problema, ou pelo menos indicar a solução desse problema. Mas acho plenamente possível. Porque, gente, tem 3 bilhões de pessoas que se deslocam todos os dias de suas casas, geralmente na Zona Sul ou na Zona Leste, para trabalhar na região central. Quer dizer, não existe sistema de transporte que vai dar conta disso. Se nós conseguirmos, minimamente, diminuir esse deslocamento para, digamos assim, 2 milhões de pessoas, imagina, você já vai melhorar o trânsito, diminuir o número de ônibus necessário, etc, etc. Né? Então, acho que esse tipo de iniciativa é necessária. O prefeito Haddad já tinha manifestado isso na campanha e daqui da parte dos vereadores, isso é uma preocupação constante de nossa parte. O plano de metas do prefeito Fernando Haddad prevê a instalação de corredores de ônibus. Enquanto o senhor chegava aqui no estúdio, nós mostrávamos há pouco o Vale do Anhangabaú. A gente vai mostrar mais uma vez para o senhor o Vale do Anhangabaú agora, porque o trânsito está bastante lento. Olha aí a imagem, vereador Zé Américo. O trânsito está bastante lento em função de algo que está no plano de metas do prefeito Fernando Haddad, que é a construção de corredores de ônibus, favorecer o transporte coletivo em detrimento do carro individual, daquela velha sina de São Paulo, em que há um motorista por carro, mas o motorista que está agora no Vale do Anhangabaú, tentando chegar a 23 de maio, enfrenta muita lentidão. Na outra ponta, e sem fazer a defesa disso, a gente tem o argumento de que no plano de metas do prefeito Fernando Haddad, a média deve saltar de 14 km por hora para 25 km por hora. Quão possível isso é, sendo que nesse momento em que o mandato privilegia a mobilidade urbana, os corredores de ônibus estão sendo instalados, tem gerado novos congestionamentos na cidade, vereador? Bom, isso é apenas no início, né, durante a implantação dos corredores de ônibus. A médio prazo, esse tipo de problema não deve ocorrer. E ao contrário, né, você vai aumentando a velocidade rodante, você diminui a quantidade de carros na rua. Nós tivemos isso no final do governo da prefeita Marta Suplicy, né, um aumento grande da velocidade rodante. Ela foi de 12, 13 para em torno de 20, 22, a velocidade rodante do sistema como um todo. Foi impressionante a diminuição do número de carros na rua. Muita gente começou a deixar o carro para pegar o ônibus, porque o ônibus ia mais rápido, né? Ou então o ônibus integrado com o metrô. Então, a tendência é esta. Os especialistas em trânsito, de todos os partidos políticos, todas as matizes ideológicas, todos eles defendem o corredor e consideram isso que eu estou falando. Quer dizer, num primeiro momento você pode ter um problema, mas num segundo momento ele resolve o problema. Mesmo porque ele ainda está em fase de testes. Exatamente. Né? Porque ele ainda está em fase de teste. Vereador Zé Américo, o senhor citou aí o plano diretor, o senhor citou a relação da Câmara com o prefeito Fernando Haddad. No horizonte, até o fim desse primeiro ano do mandato do prefeito Haddad, esses devem ser os temas preponderantes? Sim, sem nenhuma dúvida. Nós temos transporte, né, e todas as medidas relativas ao transporte. Presidente, a Operação Urbana Água Branca deve entrar também nessa... Exatamente. A Operação Urbana Água Branca, que nós devemos aprovar a ampliação dela agora até o dia 15 ou dia 20, deve ser o primeiro projeto do segundo semestre. Depois disso, nós temos o plano diretor. Depois nós devemos iniciar o debate da lei de zoneamento e depois o orçamento. Agora, de todo modo, o tema mobilidade urbana vai transpassar tudo isso, seja no plano diretor, na lei de zoneamento, seja em medidas específicas que a Câmara Municipal pode adotar, como, por exemplo, a desburocratização legislativa para a construção de corredores, né? Então, a Câmara facilitar isso do ponto de vista legal. Vereador, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais. O senhor citou aí o Washington Post, o jornal que trouxe à tona o caso Watergate, que revelou Bob Woodward, Carl Bernstein. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais das diretrizes que o senhor traçou para a comunicação integrada aqui da Câmara, no sentido de, como política pública, tentar aproximar aquilo que a TV Câmara, a TV Brasil, numa outra esfera, a própria TV Cultura, podem fazer no sentido de se criar
uma identidade nacional de televisão pública? Exatamente. Bom, eu sempre defendi que o sistema de televisão brasileiro, né, é talvez um dos únicos do mundo que é absolutamente privado, né? A iniciativa privada manda em todos os sentidos, né? Até mesmo impedir que o governo cumpra a lei. Hoje nós temos, aliás, todas as emissoras comerciais brasileiras deixam de cumprir a lei, né? Por exemplo, as afiliadas, né? Uma emissora de televisão não pode ter mais que 5 emissoras de televisão, mas elas conseguem burlar isso através das afiliadas, né? E não há fiscalização, não há nada. Então eu acho que você tem que ter 1/3, né? Isso está na Constituição brasileira, o espírito dela é esse, 1/3 pública, 1/3 estatal e 1/3 privado, né? Eu acho que esse é o melhor sistema, né? Esse é o melhor sistema. Nós estaríamos entre as TVs estatais, né? Entre as TVs estatais. No caso, é formar um sistema público de televisão, né, aqui na cidade de São Paulo, que possa manter, digamos assim, a população próxima dos seus governantes, né, seja da prefeitura, seja dos vereadores, né, para que as pessoas possam acompanhar aquilo que é decidido, aquilo que é conversado, e que a televisão comercial não faz isso e nem se dispõe a fazer. Ela não faz isso. A televisão comercial não cobre... Até porque os interesses dela são Exatamente, entendeu? Ela está mais ligada ao entretenimento. A televisão no Brasil veio como um instrumento de entretenimento, né? Então ela está ligada ao entretenimento. Mesmo a notícia, às vezes, tem um certo sentido de entretenimento na televisão brasileira. E a TV pública, ela tem que garantir a informação que o cidadão precisa. Então eu vou lá e ligo a televisão, ligo a TV Câmara e fico sabendo das coisas que se passam na Câmara Municipal de São Paulo. Então, agora vocês vão poder ligar a 1h da tarde e assistir o nosso jornal, onde você vai poder acompanhar tudo o que acontece na Câmara Municipal de São Paulo. E numa TV comercial você não vai ver isso, né? Então, acho que isso é fundamental para a democracia do nosso país. Ajudar a construir um ambiente, né, Adriana, sobre o qual a gente conversa bastante aqui, segundo o qual a gente contribua para um debate, vereador, no qual os britânicos têm orgulho da BBC, Exatamente. Os japoneses têm orgulho da NHK, os alemães têm orgulho da Deutsche Welle. Construir um ambiente pelo qual isso, no médio prazo, Exatamente. Contribua para um debate mais amplo sobre o assunto. Exatamente. O modelo, eu acho que um modelo que onde você, digamos assim, possa juntar o que tem nos Estados Unidos e o que tem na Inglaterra seria o ideal para o Brasil. Mas você sabe que todas as vezes que alguém levanta o modelo americano para o Brasil, o brasileiro... Né, os empresários brasileiros adoram imitar os Estados Unidos. Sim. Menos na legislação sobre comunicação. Sim. Né, porque eles consideram muito restritiva. Olha bem, gente, eles consideram restritiva a legislação americana. Né, eles consideram restritiva. E eu acho que o modelo, linkando o que tem de bom nos Estados Unidos e o que tem de bom na Inglaterra, é o modelo ideal. É um modelo bastante interessante. Vereador, eu queria só aproveitar a presença do senhor para falar de um outro tema, que é a segurança pública. Chamou a atenção nesse primeiro semestre o volume de debates em plenário sobre segurança pública. A Adriana necessitava que a gente teve aí debate sobre a iluminação pública, debate sobre questões relacionadas ao que a prefeitura pode fazer, ao efetivo da Guarda Civil Metropolitana, a fazer com que a Guarda Civil Metropolitana tenha uma atuação mais efetiva que esbarre em questões constitucionais. Como é que fica esse debate e por que é que o paulistano associa tanto a questão da segurança pública, que não é principalmente ligada ao papel do vereador, aos vereadores? Não é porque a segurança pública, como nós vemos uma crise profunda na segurança pública, então todas as instâncias de governo são responsabilizadas, né? Mas a gente tem que ter muito claro que no Brasil, segurança pública, pela Constituição, é coisa de governador. Segurança pública no estado de São Paulo é coisa do governador Alckmin, principalmente. O resto é tudo complemento, né? Às vezes ele tenta repartir e tal, não é verdade, né? Não é verdade. O município não pode entrar na área da segurança pública como talvez até devesse entrar, né? Eu sou a favor de um sistema que a gente deve discutir, fazer mudanças constitucionais para que a segurança pública seja gradativamente municipalizada. Mas, por enquanto, infelizmente, não é, né? Não é municipalizada. Então, a prefeitura pode contribuir com iluminação, né? Com urbanização, com a guarda municipal complementando, cuidando dos próprios municipais, de porta de escola, prédios, etc, etc. Mas a segurança pública é uma coisa do governador do estado. Ok, presidente, eu quero agradecer a sua participação aqui na estreia do novo cenário do Jornal da Câmara. Eu que agradeço.
e desejo muito boa sorte e pedimos a todos os nossos telespectadores nesse momento que coloquem na sua agenda, da 1 às 2 da tarde, o Jornal da TV Câmara.